That's it. Let's groove. Let's groove. Let's groove. Let's groove na Lumen FM. Yes. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na Lumen FM em 99.5 ou lumenfm.com.br. E o Let's Groove está fazendo parte disso, aqui no seu terceiro ano de Lumen FM. E claro, para comemorar esses 3 anos, a gente acabou ganhando um belo presente, que é um convidado muito especial que está nesse programa de hoje, nessa edição do Let's Groove, que é o Cláudio Zoli. E aí, Cláudio, beleza? E aí, Lupin, beleza? Boa noite a todos os ouvintes aí. Um prazer enorme estar no seu programa. Cara, muito obrigado aí pelo presente que você está dando pra gente, pra você fazer parte dessa história. Você já faz parte dessa história musical aqui da gente há muito tempo, mas prazer é todo meu. Presencial aqui é legal. Maravilha. Eu já te fiz essa pergunta hoje, mas eu vou fazer agora aqui pros ouvintes. Você continua ouvindo B.B. King sem parar? Com certeza. B.B. King, Albert King, Fred King, todos os Kings aí. Através do Paulinho Guitarra lá, que tocou com o Tim Maia durante anos e anos e anos. Tocou, Paulinho Guitarra gravou Marina, gravou o último disco do Cazuza, é um músico fantástico, está com o Ed Mota hoje. E eu tive a oportunidade de lá onde eu nasci, lá naquela época não tinha internet, não tinha nada, até os instrumentos para a gente chegar na Fender, na Gibson, a gente não tinha como chegar perto desses instrumentos. E eu lembro que Paulinho Guitarra já tinha uma discoteca incrível, então ali com 17 anos de idade a gente ouvia todos os guitarristas, o Paulinho Guitarra já tinha um gosto muito eclético, um ouvido super eclético, e eu aprendi a ouvir com ele, então desde Jimi Hendrix, Hit Blackmore, do Deep Purple, a gente ouviu, peguei um pouco daquela fase do rock and roll também com ele, porque ele era roqueiro também, e todos os Kings, Fred, o Albert e o Bibi. Rich Blackmore marrento, que só brigão, né? Enfim, coisas do rock and roll. O solo de Noite do Prazer foi muito marcante, né? Inclusive, eu estava numa gravação no estúdio outro dia, conversando com o músico, ele falou, pô, Zoli, eu toquei no baile, aquele solo me deu um trabalho para tirar, cara. Eu falei, mas beleza. E realmente, a gente ouvia muito do George Benson, cada disco do George Benson que tinha, a gente parava para ouvir as guitarras que ele fazia. É o cara que realmente usa melhor o solfejo da guitarra. Acho que ninguém faz igual a ele. É claro que a gente ouvia outros caras também. Tinha uma banda chamada Ohio Players. Ohio Players, que tinha o Chu Garfu, guitarrista também, que fazia umas coisas com a voz e com a guitarra também fantástica, e outros caras que a gente ouvia, mas o George Benson realmente é o cara, né? E até hoje eu uso muito no meu show essa questão do solfejo, de tocar guitarra e tocar, que eu acho que poucos guitarristas fazem muito bem isso, e com essas influências aí eu acabei aprendendo no decorrer da minha carreira da estrada aí. A gente pode dizer que Amar Amanhecer é um resumão de toda a aula que você teve que começou lá com o Cassiano. Se eu tiver errado, você me corrige. É verdade. O Cassiano, a gente tinha uma banda chamada Banda Maravilha, uma banda de garagem, com o Paulinho Guitarra. Nessa época eu tocava com a Fender Jazzmaster dele, e eu lembro que a gente ligava algumas coisas que a gente não tinha amplificador, a gente ligava que tinha aquele gravadorzão que a gente apertava o REC, o play e plugava lá para ter o som. E o Cassiano foi num dos ensaios e chegou lá no ensaio e falou, pô, quem é esse comprido aí que tá cantando, tocando guitarra e tal? E ele gostou de mim. E no outro dia o Paulinho Guitarra ligou, o Cassiano chamou você lá para fazer parte da banda dele. Eu falei, pô, mas como assim, com 17 anos de idade, aprendendo a tocar ainda? Então eu acho que ele enxergou uma musicalidade, assim, ele enxergou uma coisa musical, como músico, tocando ali. E foi muito bacana, que realmente, quando eu fui tocar com o Cassiano, ali eu aprendi a compor, ali eu aprendi a cantar, eu tive uma proximidade, convivi com o Cassiano mais do que o Tim Maia, apesar de que quando eu lancei Noite do Prazer com a Banda Brilho 83, todo mundo, como ninguém conhecia a Banda Brilho e Cláudio Zoli, todo mundo achava que Noite do Prazer era o Tim Maia que estava cantando. Até hoje eu encontro com algumas pessoas e falo, pô, mas essa música na madrugada, porque ali eu tinha 23 anos, eu estava engrossando a voz ainda, vamos dizer. E o pessoal fala, pô, mas não é o Tim Maia que canta essa música e tal. Quer dizer, existe essa influência do Tim. Eu gravei muito Tim Maia, gravei Lábios de Mel no Zoli Club, gravei Acendo Farol, gravei Gostava Tanto de Você. São músicas que fazem parte do meu show. Mas eu realmente, a grande influência da minha forma de compor e cantar é do Cassiano, porque ali eu aprendi tudo. Pois é, agora a gente chegou em Amar Amanhecer, é um disco que você
eu vou dizer praticamente, se não todas as faixas, é só você ali na composição das músicas. Aliás, um disco romântico, mas não é o romântico do vamos acender apenas velas. É um romântico up, um romântico, sei lá. É verdade. Não sei como definir isso, um romântico... Solar. Boa, boa, boa. Não, realmente esse disco aí é um grande divisor de águas da minha carreira, porque eu fiz a produção, trabalhei com o Fábio Fonseca produzindo alguns discos meus, até o próprio Bosco ali também na trama produziu junto com o Max de Castro Férias. E depois de quase 5 anos sem lançar um disco de músicas inéditas, né, eu resolvi fazer a produção, os arranjos, as letras também, né? Trabalhei com Antônio Cícero, que compôs a Francesa, com Ronaldo Lobato Santos, Felicidade Urgente, com o Bernardo Vilhena, Flor do Futuro e outras composições. E esse disco eu resolvi me arriscar a fazer as letras, e a minha grande fonte de inspiração foi minha esposa, Carol Duarte, que é minha empresária hoje. E o título, mais ou menos, Amar Amanhecer, é como se fosse um renascer, né? Porque quando eu encontrei... Então, todo esse disco é a história do nosso encontro, é a história de amor, de como a gente se encontrou, de como a gente se apaixonou um pelo outro. E o disco tem essa atmosfera feliz, alegre, dançante, né? Solar, assim, como eu estava falando para você. Então, é um disco, assim, que é uma realização muito grande. Fora que, exatamente como você falou... Todas as minhas influências estão nesse disco, né? Tudo que eu ouvi, eu coloquei, tudo que eu aprendi como música, eu coloquei nesse disco. Inclusive, eu faço aí uma homenagem aos artistas e músicos que eu ouvi no decorrer da minha carreira, que eu aprendi. Homenageei o Cassiano, o Tim Maia, a banda Black Rio, o Robson Jorge Lincoln Olivetti também, aquele disco dele foi uma grande referência. Inclusive eu cheguei a gravar 2 músicas do Robson Jorge Lincoln Olivetti no Zoli Clube, gravei Eva e Festa Funk, eu gravei. Tive o prazer de, quando eu gravei a banda Brilho em 83, ter a participação do Lincoln, né, que nos deixou agora esse ano aí, um arranjador e maestro que gravou todos os artistas da música brasileira. Estava até hoje fazendo todos os arranjos lá para a Globo, para todos os artistas. Então esse disco realmente tem um pouco de tudo que eu vi, né? Dos guitarristas que eu vi, o George Benson, o Hendrix, o próprio Sem Feliz tem uma guitarrada aí, a Laine Ashley do Ashley Brother, que eu vi muito. Então tem todas as pegadas que eu ouvi, tudo que eu aprendi, eu coloquei nesse disco aí. Paris a São Paulo. Você também gosta? Eu gosto, com certeza. É uma música que eu tava... a primeira música de trabalho foi Amar Amanhecer, né? Que falava do Rio, de Salvador, do Rio de Janeiro e tal. Inclusive foi até a ideia da Carol, minha esposa. Eu falei, por que você não faz alguma música que fala de São Paulo e tal? E eu falei, aí fiquei vendo... eu falei, o que eu faço de Brasília a São Paulo, de Paris, que a gente ama Paris, né? A gente ama a França, e a gente aí entrou. Falei, vai ser isso então, cara, de Paris a São Paulo. Vamos lá, vai ser essa a música. Claudio Zoli que tá de trabalho novo aí, Amar Amanhecer, é um disco aí praticamente feito todinho pelo Zoli, com uma bandaça. Aliás, você entrou no estúdio, aquele esquema banda, né? Entra todo mundo, bora lá e vamos tocar, é isso? Conta 4 e vamos tocar, exatamente. E que foi muito legal também, que teve algumas letras e alguns arranjos também que eu fiz na hora no estúdio com a banda. Foi muito legal. A criatividade, a criação que rolou no estúdio, né? Foi muito legal. E o resultado está aí, o resultado de um descasso ao vivo, um disco gravado com batera, baixo, metaleira, percursa. Eu tive uma força primordial nesse disco, que foi o Hiroshi Mizutani, que fez a pré-produção desse disco junto comigo. Eu já vinha fazendo a produção no estúdio dele, algumas pré-produções, mas foi fundamental também o Hiroshi, também, que também participou fazendo a pré-produção e gravando também como músico também. Então é um disco ao vivaço, um disco que... como os velhos tempos, como eu gravei com a banda Brilho, na época da banda Brilho, eu gravei a Metaleira do Serginho Trombone, toda a galera lá. Então, esse disco foi mais ou menos aquilo que eu estava falando, foi tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, né? Eu acho que, inclusive, da minha carreira, foi o primeiro disco que eu gravei realmente que eu fiz arranjo assim, de metais para mais músicas. Meus outros discos não tem tantos metais, esse disco aí tem bastante, tem 6 músicas aí que tem a metaleira aí. Você já falou pra gente agora há pouco aqui no programa dos compositores com quem você já trabalhou, mas teve muita gente aí que já gravou, Claudio Zoli, né? Não é verdade, a Marina gravou a Francesa, que é uma música que faz parte do meu repertório até hoje, com Antônio Cícero. A Elba gravou Felicidade Urgente também. Elba Ramalho, que aliás até agora há pouco estava em turnê, num vigor impressionante. Exatamente, E o Pedro Mariano
gravou Livre para Viver, minha e do Bernardo Vilhena, que é uma música que passou a ficar mais conhecida quando ele gravou. Que é uma música muito bacana, que eu gravei no primeiro disco da carreira solo em 86. Isso que eu ia falar, lá de trás. Lá. E Flor do Futuro também, que o Simoninha gravou e eu gravei no João Marcelo e Companhia também, no disco que antes da Trama ser fundado. E aí tem umas músicas, Namoradeira não é minha, é uma música que todo mundo acha que é minha, cada um. Olha lá. É uma música do Ronaldo Barcelos, né? Uma música que toca até hoje nas rádios aí, o pessoal adora essa música. Eu durante muito tempo exerci a função de programador de rádio. E não tem jeito, Zoli. Não tem ideia, é uma música que a gente vai, depende, evidente, do tipo de rádio que você tá fazendo. Essa tem que estar, essa Noite do Prazer e tudo mais. Zoli, eu queria saber o seguinte, fala um pouco da banda que tocou com você nesse seu trabalho novo, o Amar Amanhecer. Todo mundo de São Paulo, você teve que trazer alguém de outro estado? Como é que foi reunir toda essa galera aí? Foi todo mundo de São Paulo mesmo, a galera aqui, porque eu, como tô morando em São Paulo há 5 anos, e eu tive que fazer uma banda aqui. A princípio eu tava tocando com a rapaziada também do Rio também, mas eu, quando vim morar aqui, eu queria gravar esse disco ao vivaço aí, e é uma rapaziada que eu já tô trabalhando faz um tempo já, o Robson Couto, o Samuel, a rapaziada do Naipe também, que já tinha gravado comigo há 5 anos atrás, o primeiro disco ao vivo que eu gravei com banda, que foi o Diamante. Não foi um disco muito divulgado, mas um disco muito bem gravado, muito bacana, distribuído pela Universal Gravadora. E aí peguei essa rapaziada que já estava na estrada comigo, tocando, e entrei pro estúdio e gravei. Então foi muito bacana essa experiência de fazer essa produção, esses arranjos aí, porque eu acho que o disco ficou com mais a minha cara ainda, com mais a marca da minha música, do meu som. Qual foi o lugar que você tem uma lembrança, assim, de um lugar pouco provável, por exemplo, não São Paulo, Rio, Brasil, mas um lugar que você falou, rapaz, eu já toquei na cidade que pra você não imaginava passar uma turnê, por exemplo, ou seja, com o Abrilho, ou só com a tua turnê, ou enfim, com outros projetos. Não, eu fui fazer um show num projeto diferente aí, você falou assim, eu lembrei que foi lá em Manaus. A gente tinha que atravessar para uma ilha lá, bicho. Só que a ilha tava meio seca, a gente tem que carregar a mala nas costas do instrumento. E o quarto do hotel era um barco flutuante, bicho. Olha isso. Cara, que louco isso, bicho. Eu falei, não acreditei. Mas com toda a estrutura, com TV, com tudo. Cara, foi muito louco esse show. Até o palco era flutuante. Você começa a fazer o show em Manaus terminando Pará, né? Exatamente. Até o palco era flutuante nesse lugar aí, cara. Foi muito engraçado. Eu sei que você está planejando uma turnê. Quando você puder passar em Curitiba, o pessoal vai agradecer bastante. Você é muito bem-vindo em Curitiba também, né? Avisa a gente quando você estiver em turnê aí com o seu disco. Você já está em turnê ou ainda você só está preparando por enquanto? Eu estou preparando, estou nos ensaios agora, fazendo os ensaios, preparando a parte de luz, cenografia, roupa, essas coisas todas. E aí provavelmente a gente deve fazer show de lançamento Rio-São Paulo e começar a viajar pelo Brasil afora. Pô, maior saudade de Curitiba, já fiz ótimos shows, grandes shows lá e espero estar com certeza em breve passando com essa turnê lá. Legal. O que você tá ouvindo atualmente? Você tá com tempo de ouvir música atualmente? Porque quando a gente acaba de lançar um disco é complicado. É entrevista, ensaio pro show e tal, mas o que você tem escutado atualmente? Cara, eu ouço de tudo um pouco, né? Eu gosto muito de jazz, né? Então eu ouço tudo um pouco. Eu tava ouvindo o último disco da Aretha Franklin agora, que puta, muito legal, né? Ela tá... É impressionante na idade que ela tá, com a carreira que ela tem, com a voz, ainda continua com aquela voz incrível, cantando muito, né, Aretha Franklin. Aí eu ouço de tudo um pouco. Tem um cantor de R&B chamado Duele. É muito bom. Duele, muito que eu ouço também. Mas eu ouço do Chet Baker, eu gosto de jazz, gosto muito de jazz, assim. Então, de vez em quando, eu coloco lá na internet lá o George Duke, porque eu sou muito ligado. Minha escola sempre foi do jazzística também. Por isso que eu gosto muito do Incógnito, dessas bandas inglesas, Brand New Heavies. Então eu sempre ouço de tudo um pouco, do jazz ao R&B, eu ouço de tudo. Eu gosto, de vez em quando eu paro ouvir, eu ouço Miles Davis e fico ouvindo, às vezes eu tenho um tecladista, eu estou ouvindo Bob James, um guitarrista, aí aparecem uns músicos tocando com ele da pesada, assim. Então eu gosto muito dessa coisa do jazz, né? Eu gosto muito. Fico ouvindo Wes Montgomery, Barney Castle, Joey Pass, então eu tenho os DVDs, então eu ouço de tudo um pouco. Eu ouço muito, agora que eu ouço muito mesmo, agora que eu lembrei que você me pegou, é o Herbie Hancock. O Herbie é muito... Ele consegue ter umas coisas de jazz
daquele jazz mais do tradicional, vamos chamar assim. É ruim ficar rotulando, né? Mas ele faz umas coisas eletrônicas, né? Ele tem um disco com aquele Future to Future, que é... Tem o Sunlight, cara, esse disco que ele já usava umas coisas super modernas, tipo vocoder, umas coisas assim. Que, cara, você ouve um disco, pega o disco do Hancock de 74, 76, que eu tinha 14 anos de idade, e eu tô ouvindo agora e tô achando incrível, cara. Tô achando fantástico. Até mesmo que eu acho que meu ouvido já tá um pouco mais apurado, então, naquela época eu estava ainda absorvendo ainda o conhecimento musical, mas agora que eu já estou com a estrada, eu estou ouvindo de novo o disco do Hancock agora, e o disco do Headhunters, com Paul Jackson, aqueles caras todos. Eu gosto muito da Michelle Nagocello também. Gosto da Aliás, Michelle. ela lançou um disco ano passado também muito bom. Não sei se foi final do ano passado, começo desse ano, enfim, mas um disco muito bom recente dela também. E a gente aprendeu muito ouvindo o Hancock. Tem um guitarrista que gravou com ele muito, que é o Wah-Wah Watson, um guitarrista, que ali eu aprendi tudo que eu podia aprender de guitarra, de ritmo, de base de wah-wah, né? Inclusive ele é chamado de Wah-Wah Watson porque ele gravou com Maxwell, gravou com a Michelle também, o Wah-Wah Watson. Então você pega o disco mais antigo do Hancock, aí você ouça aquelas guitarradas lá, eu falei, nossa, é uma coisa muito atual para mim ainda. Bacana. Cláudio Zoli, queria te agradecer demais por participar desse programa aqui, que foi um programa muito especial, programa de 3 anos do Let's Groove aqui na Lumen FM. Você sempre foi muito parceiro da gente aí, tá sempre atendendo os nossos pedidos e obrigado, parabéns por o seu disco, baita disco, um disco muito legal. Isso aí, claudiozoli.com, o disco tá na Saraiva, tá na FENAC, dá para comprar pelo iTunes também, se quiser, tá aí, tá na praça o disco. Vamos ouvir mais uma aqui pra gente fechar esse bate-papo com o Cláudio Zoli. Clima de romance, que é o clima nesse disco. Zoli, obrigado, viu, cara? Pô, eu que agradeço, Lupe, um prazer enorme estar com você aqui no aniversário do programa, aqui, Let's Groove. Deixar um grande abraço para toda a galera de Curitiba, maior saudade de tocar lá. Em breve a gente deve estar chegando com essa turnê. E um grande abraço para todos os ouvintes, para toda a galera da rádio aí. E é isso aí, clima de romance. Bora lá ouvir aqui no Let's Groove. Don't stop, Jazz, what's the jazz and groove it, jazz, that's it. Let's groove, let's groove, let's groove. Let's groove na Lumen FM. Yes.